A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estarei gravando neste vídeo o comentário da lição 11 da EBD deste terceiro trimestre de 2023. O tema da lição é cultivando a convicção cristã. Cultivar aqui é alimentar, é desenvolver. E para isso temos a ação do Espírito Santo. Para estarmos convictos de alguma coisa, é preciso sermos convencidos por alguém, por uma verdade ou uma realidade. E uma das funções do Espírito Santo é convencer. Nós lemos lá em São João capítulo 16, versículo 8, que quando aquele Espírito vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos estarmos convictos de muitas coisas na nossa vida espiritual. Precisamos estarmos convictos da nossa salvação. Algumas vezes pregadores, pastores têm perguntado à igreja: você tem certeza da sua salvação? Alguém acha que sim, né? Talvez. Né? Então o que acontece? Nós precisamos estarmos convictos da nossa salvação. Porque senão não tem sentido, né? A gente ser crente e não ter sentido, aliás, e não ter convicção, certeza se estão salvos ou não. É a mesma coisa de entrarmos em um ônibus, um avião, para um destino e não ter certeza que vai chegar lá. Então, para que eu entrei no avião? Né? Então, o que acontece? A salvação em Deus ela é instantânea. Agora em nós é um processo, nós temos que permanecer. A Bíblia diz lá em São Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então em nós, a salvação é um processo, então temos que permanecer na santificação, permanecer na fé, permanecer na obediência. Se nós estamos permanecendo em uma vida de obediência, de santificação, não tem por que não ter certeza de salvação, né? Agora, se a pessoa é crente e vive uma vida de pecado, de adultério, de coisas erradas, ele não pode mesmo ter certeza da sua salvação. Mas nós temos na Bíblia alguns versículos para afirmar, para confirmar que nós temos a nossa certeza de salvação. Nós temos ali em São João capítulo 3, versículo 26, parte A do versículo, quando Jesus disse assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então veja o presente, tem, não terá a vida eterna. E é importante saber que a fé está paralela à obediência. Então quem crer é porque tem fé, quem tem fé é porque crer. Então não existe fé sem obediência, nem obediência sem fé. Muito bem, nós temos que estarmos convictos também da nossa chamada. Que nós somos chamados por Deus para uma obra, para realizar a sua obra. E nós temos que estarmos convictos dessa chamada nossa. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, todos que têm uma chamada devem seguir as pisadas do Mestre. Jesus é o modelo perfeito para o crente e para o obreiro. Precisamos também estarmos convictos de que estamos na direção de Deus quanto à obra, o trabalho que estamos realizando. Será que estamos na direção de Deus, no nosso ministério, na nossa função, na obra que estamos fazendo para Deus? Precisamos ter essa convicção. Por quê? Porque muitas vezes alguém pode se apoiar na sua experiência, no seu ministério, no seu conhecimento bíblico e agir assim, com a sua experiência, realizar a obra de Deus da sua cabeça, da sua experiência. Não funciona.
Jesus deixou bem claro, em São João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada é nada mesmo, sem exceção, nada podeis fazer. Então, na realização da obra de Deus, nós temos que depender 100% da direção de Deus para termos êxito. Quantas pessoas não têm êxito na obra de Deus? Porque não depende 100%. Ele fica na dependência do seu conhecimento, da sua experiência, e não funciona. Jesus é bem taxativo aqui. Sem mim, nada é nada. Eu repito aqui, nada podeis fazer. Ainda que faça, mas não há resultado, não há crescimento. Então, precisamos estarmos convictos de que o trabalho que estamos realizando para Deus, no nosso ministério, na nossa função, na nossa liderança, esteja na direção de Deus. Nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo 10, que Paulo teve uma chamada para o ministério. Ele teve um encontro com Jesus quando ainda era Saulo de Tarso. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve uma chamada para a obra missionária. E a Bíblia diz aqui, em Atos 16, a partir do versículo 6, que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Veja bem, eles tinham por objetivo, por meta, pregar o Evangelho na Ásia. Mas o texto está afirmando que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Então isso significa que não era a vontade, não era a direção de Deus eles pregar na Ásia. Aí, quando eles chegaram na Mísia, tentaram ir para a Bitínia. E novamente o texto vai dizer que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem o Evangelho na Bitínia. Então veja bem, irmãos, o grande apóstolo Paulo, que teve uma chamada, que já estava realizando a obra, ele se equivocou. Né? Aí eles chegaram em Troade, e nessa cidade pousaram ali. De noite teve uma visão, que um varão chegou a eles e disse: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então a direção de Deus não era a Ásia, não era a Bitínia, era a Macedônia, e mais propriamente a cidade de Filipo, onde eles foram pregar o Evangelho ali. Será que isso não pode acontecer com muitos líderes, com muitos obreiros? De achar que está na direção de Deus em alguma coisa, em algum projeto, e não estar? E isso é de se pensar, porque é sério. Tem muita gente, muitos líderes errando com boa intenção, errando com intenção de acertar. Quantos erros, quantos prejuízos! E a obra de Deus é que sofre, né? Então nós temos que ter certeza de que as nossas atitudes, as nossas decisões na realização da obra de Deus, o nosso projeto, esteja na direção de Deus. Não é isso? A convicção cristã nos faz confiarmos em Deus mesmo diante dos sofrimentos e de perseguições. Porque diante do sofrimento, das perseguições, a gente é tentado a pensar que não adianta confiar em Deus, né? Porque estamos confiando em Deus e estamos sendo perseguidos, passando por sofrimento, como aconteceu com o apóstolo, né? Então veja bem, o apóstolo Paulo afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, que mesmo tendo sido açoitados com vara, ele Silas, seu companheiro, e lançado no cárcere, na cidade de Filipe, a fé deles não foram abalada. Eles poderiam ter tido a fé abalada, porque agora sim, agora a direção de Deus era sim Filipos, a cidade de Filipos. Mas chegando ali,
mesmo sendo recepcionado pela irmã Lídia, mas ele enfrentou dificuldades ali, perseguições, açoites. Então eles poderiam ter a fé abalada, mas a Bíblia é clara que eles não tiveram a fé abalada. Não se esmoreceram. Não se esmoreceram. Mesmo com muitas perseguições e sofrimento, Paulo e seu amigo Silas continuaram a pregar com fidelidade a palavra de Deus naquela cidade. Naquela cidade. Então a obra de Deus é assim. Nem sempre nós somos aceitos, nem sempre tudo corre da maneira que nós esperamos. Há perseguições, há luta, há sofrimento, mas há um galardão para aqueles que realizam a obra de Deus. A convicção cristã nos leva também a uma reputação ilibada. O que vem a ser reputação? Reputação é bom nome, é boa fama. Ilibada é pura, sem culpa. Então a convicção cristã nos leva a uma reputação ilibada. Em Jerusalém, quando houve a necessidade de separar alguns irmãos para o diaconato, os apóstolos disseram aos irmãos da igreja: escolhei dentre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação, de boa fama e cheios do Espírito Santo, para que constituamos sobre eles importante negócio espiritual. Isso está registrado no capítulo 6 de Atos, versículo 3. Então o que acontece? De boa reputação, de bom nome. Em Provérbios capítulo 22, versículo 1, está escrito que melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Tal é o valor de se ter um bom nome. É melhor do que as muitas riquezas, do que o ouro, a prata. A convicção cristã nos leva a uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é que não necessita ser repreendido. O apóstolo Paulo nos aconselha no capítulo 2 da carta aos Filipenses, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então precisa-se de uma vida irrepreensível, que não careça de repreensão, porque é desagradável sermos repreendidos. Então, para tanto, precisamos viver uma vida correta diante de Deus na realização da sua obra. Então vamos lá. Viver uma vida digna de ser imitada é importante. Precisamos viver uma vida digna de ser imitada. No capítulo 5 de São Mateus, versículo 16, Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então precisamos viver uma vida exemplar. O terceiro e último item dessa lição fala da convicção social. O que vem a ser a convicção social? Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Na nossa sociedade, onde vivemos. E Judas, no seu livro, a sua epístola, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, no versículo 22, versículo 20 e 23, ele diz assim: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns arrebatando do fogo, tendes dele misericórdia. Então nós temos um compromisso
com as pessoas. Quando fala sobre sociedade, é pessoas. Então, convicção social é considerar a situação das pessoas e se preocupar com elas. Quem tem convicção social faz assim, se preocupa com as pessoas. Porque a verdadeira vida cristã não é uma vida de egoísmo. Não. A verdadeira vida cristã é uma vida de compartilhamento, uma vida de comunhão. Então nós precisamos também preocupar com o bem-estar social, espiritual e físico da sociedade, das pessoas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39, Jesus fala do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O grande mandamento. Então o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Precisamos preocupar com o bem-estar social. O que é o bem-estar social? O que acontece com as pessoas na área social? Os males da sociedade têm origem no pecado. São as inversões de valores, as injustiças sociais, destruição da família, da criança, do casamento, violências, vícios. Estão tudo situações que ocorrem na sociedade, no meio social, com as pessoas. E nós somos chamados para atender as pessoas que estão sofrendo com os males da sociedade. Nós também temos que preocupar também com a situação física, com o bem-estar físico das pessoas. As pessoas estão doentes, com fome, é a situação física. E nós precisamos também, porque nós temos a tendência de orar somente pelas pessoas que são da nossa igreja. Mas não é, a Bíblia não quer. Nós temos que orar por todos que são doentes, preocuparmos também com o bem-estar das pessoas que estão doentes, passando necessidade física, de alimentação, de roupa. Então a convicção social nos leva a preocupar com as pessoas nessas áreas. Na área social, no bem-estar físico, no bem-estar espiritual. As pessoas estão neste mundo perdidas, sem Deus, sem esperança, enganado pela mentira de milhões de seitas e religiões, escravos da mentira. Quantas pessoas neste mundo estão sendo enganadas pelas religiões e pelas seitas que apresentam deuses falsos? Porque há um só Deus em todo o universo, que é o Deus criador de todas as coisas. E Jesus é o filho desse Deus que morreu na cruz para salvar as pessoas. Mas milhares de religiões não têm Jesus como Salvador. Essa é a situação espiritual da nossa sociedade. Oprimidos por espíritos malignos. E nós precisamos preocupar com o bem-estar espiritual da nossa sociedade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 4, ele nos recomenda, não atentando nós, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 4 a 5. Então, o que acontece? Nós temos que preocupar com o bem-estar social das pessoas, com o bem-estar físico, com o bem-estar espiritual. Isso é ter convicção social. Meus irmãos, aqui eu deixo esse comentário e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém?